setorial da Covid não foi simétrico, ou seja, nós tivemos impactos diferentes consoante as atividades e todas aquelas atividades em cuja proximidade, o distanciamento social não é possível evitar, são muito mais impactadas pela Covid-19 do que as outras. Ou seja, quando falamos de alojamento e restauração, retalho, no fundo, tudo aquilo onde nós não conseguimos mesmo estar afastados, os impactos são muito mais fortes. No entanto, gostaria de confirmar que os incumprimentos de pagamentos, de cumprimento de prazo, são transversais a todos os setores de atividade, sendo, no entanto, que há setores onde este agravamento de pagamentos se sente muito mais do que noutros. Apesar dos impactos do Covid serem sentidos de forma diferente consoante os setores, nem todas as empresas dentro de cada setor sentem o impacto da mesma forma. Ou seja, nós temos empresas que têm uma capacidade muito maior de resistir a estas crises e a estes impactos económicos, porque são empresas mais resilientes, ou seja, têm uma capacidade muito melhor de responder a choques económicos. Nesse sentido, a Informa DIB desenvolveu um indicador de resiliência financeira com o objetivo de medir a capacidade das empresas em enfrentarem situações de crise. Este indicador permite saber o quê? Permite posicionar cada empresa relativamente ao setor onde se insere. E temos aqui uma notícia que é boa, que são 39% do nosso tecido empresarial tem uma resiliência alta, ou seja, tem uma maior capacidade para enfrentar choques económicos. Por outro lado, e esta notícia já não é tão boa, 29% do nosso tecido empresarial tem uma resiliência mínima ou reduzida, ou seja, é uma questão de tempo até a estes impactos chegarem à tesouraria destas empresas. Gostaria só para finalizar, e decorrente dos vários estudos que temos feito e do acompanhamento que temos feito a esta temática, que a resiliência aumenta na medida em que as empresas ganham dimensão, isto é, as empresas grandes são mais resilientes e também as empresas que crescem mais e de forma sustentada, portanto vão crescendo ano após ano, são empresas que têm indicadores de resiliência superiores. Num país como o nosso, onde a maior parte das transações não são feitas a pronto pagamento, é muito importante nós sabermos qual é o risco que temos de receber ou não no prazo acordado. E aqui regresso também ao tema da previsibilidade, que é o tema mais importante. Eu faço uma gestão de tesouraria com base numa previsão que tenho de recebimentos. Ou seja, é importantíssimo as empresas saberem quando provavelmente é que vão receber o seu dinheiro. E em forma de IB criou, e já tem há uns anos, o risco de delinquency, que reflete o quê? A probabilidade nos próximos 12 meses uma entidade registrar um atraso de pagamentos superior a 90 dias face aos prazos acordados. E sempre todas as nossas lógicas são feitas em função dos prazos acordados. E aqui também temos cerca de 40% das empresas portuguesas que têm um risco mínimo ou reduzido de se vir a registrar atrasos de pagamentos superiores a 90 dias, mas 14% do nosso tecido empresarial tem uma probabilidade muito alta de vir a atrasar pagamentos e isso impacta diretamente com a tesouraria e, consequentemente, com a rentabilidade dos negócios das nossas empresas. E como a prevenção é sinónimo de êxito, nós na Informa de IB temos um programa que é o Done Trade. Este programa é um programa global sobre experiências reais de pagamento em que fazemos parte de uma comunidade global da Dun& Bradstreet. Este programa permite que os nossos participantes saibam o número médio de dias de atraso de um cliente para com outros fornecedores, compara com a média do setor de atividade de cada cliente, dá acesso a dados mais recentes da nossa base de dados. Ou seja, os nossos participantes têm aqui uma vantagem competitiva muito grande. Porquê? Sabem como é que os seus clientes lhe pagam a eles, mas ficam a saber como é que os seus clientes estão a pagar ao resto do mercado, inclusivamente ao seu setor de atividade. Portanto, isto é a informação mais atual e mais fresca que existe no mercado. O programa em Portugal já conta com mais de 300 participantes, conseguimos recolher mais de 1 milhão de experiências de pagamento e tem mais de 20 anos. Mas como eu disse anteriormente, este programa é um programa da Dun& Bradstreet Internacional, ou seja, não só em Portugal, esta comunidade também é global e partilhamos experiências de pagamento não só de entidades portuguesas, mas de todo o mundo, o que permite que empresas portuguesas que tenham clientes internacionais, fora de Portugal, também saibam o comportamento de pagamentos destas entidades.
Finalizando, aqui a grande vantagem deste programa é a possibilidade dos nossos participantes adaptarem as políticas de crédito e de cobrança ao padrão de comportamento de pagamento de cada cliente, a possível identificação de incumprimentos e aqui com a informação mais fresca que há, porque nós na Informa DIB temos múltiplas fontes de informação, muitas públicas, mas para vos dar uma ideia, a informação de balanço e demonstrações de resultados que temos hoje são dados de 2019, ou seja, ainda nem refletem esta pandemia que estamos a viver. Também temos todos os dados sobre litigância judicial, ações sumárias sumaríssimas, processos de insolvência, PERs, mas normalmente as empresas só movem ações e só entram em litígio, em litigância, quando já esgotaram todas as formas não litigiosas de cobrança, portanto já é uma fase mais adiantada. Esta informação de pagamentos, que nós atualizamos mensalmente, e é informação real de pagamentos, é a informação mais fresca que existe no mercado, é a informação mais atual. E, no fundo, este programa também tem aqui uma lógica, e daí também a nossa associação, a ACES, que é promovermos a ética na cultura de pagamentos. Achamos que também, e a Informa DIB no âmbito da sua política de responsabilidade social, que nos cabe publicitar, divulgar aquelas empresas que pagam bem e também, de certa forma, denunciar, esta palavra se calhar é um bocado agressiva, aqueles que não estão a pagar bem, mas cabe-nos a nós dar todas as ferramentas, todas as soluções aos nossos clientes e ao mercado para poderem gerir de forma mais eficaz o seu negócio. Gostaria de vos agradecer a todos a atenção e eu terminei, Jorge. Muito obrigado. Jorge está em mute. Obrigado. Rodrigo, estava a agradecer a intervenção do Rodrigo e a intervenção também destes dados para nós, a nível de programa de compromisso de pagamento pontual, é muito importante, no fundo, aquilo que o Rodrigo estava agora a dizer no final, que nós queremos reconhecer aquelas empresas que pagam bem, quer dizer, e é essa a lógica, quer dizer, tem que ser aqui uma diferenciação positiva daqueles que fazem um esforço de pagar horas. Exatamente. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que parece que aqueles que não pagam horas é que são aqueles que no fundo são os pertos, são os beneficiados e tudo mais. E nós queremos dar precisamente o contrário, quer dizer, uma empresa que paga horas tem vantagens. E é essa a lógica, e portanto esta introdução do conhecimento dos números mais próximos, mais no dia-a-dia, para nós é muito importante e por isso agradeço ao Rodrigo a intervenção e à Informa esta ligação a este projeto. Passava a palavra ao Pedro Capucho, que nos vem dar aqui, ajudar a perceber este tema através desta análise da CIP, que também acompanha este tema já há tantos anos e com tanta preocupação, tem sido aqui uma das batalhas também da CIP, esta questão dos pagamentos a horas, e tem feito aqui um conjunto de inquéritos aos associados e esta que nos vai ajudar também aqui a dar outro ângulo desta realidade do impacto dos pagamentos na economia portuguesa. Pedro, obrigado pela presença. Muito obrigado. De facto, a CIP está desde o início de 2011, se não estou em erro, não é? Desta iniciativa do compromisso para o pagamento pontual. E agradeço a oportunidade, esta nova oportunidade para estarmos juntos e para estarmos neste mesmo combate que é isso mesmo. nos junta. Já falou-se aqui já da dimensão ética do problema, dimensão ética do respeito pelo pagamento pontual, mas falou-se também da dimensão económica. Eu, à laia de introdução, tentaria aqui sistematizar um bocadinho as consequências económicas desta tendência para o laxismo relativamente aos prazos de pagamento entre empresas, entre entidades públicas e empresas também. Em primeiro lugar, é um problema que levanta dificuldades de tesouraria, em particular às pequenas e médias empresas, que são particularmente vulneráveis em acomodar atrasos nos recebimentos. Então são raros os casos em que este problema levou pequenas e médias empresas economicamente viáveis à falência e que estará neste momento
a levar a problemas de solvabilidade em muitas empresas, particularmente pequenas e médias empresas. Em segundo lugar, temos o ciclo vicioso causado pelos efeitos cumulativos gerados por esta tendência. São muitos milhares de milhões de euros que são retirados da economia por esta via. Em terceiro lugar, é uma tendência que conduz a um aumento de custos financeiros e, por essa via também, a um aumento de custos de bens e serviços na economia, quando os fornecedores, ou pelo menos os que estão em condições de o fazer, repercutem nos preços que praticam os custos financeiros decorrentes de atrasos de pagamentos que antecipam. Acresce ainda o tempo perdido nas cobranças por cada empresa e a concorrência desleal que provoca. E por último, e talvez seja uma das piores consequências, é a incerteza que esta tendência de laxismo no respeito pelos prazos de pagamento provoca na economia. Dito isto, penso que era bom distinguirmos um bocadinho o ponto de vista estrutural e o ponto de vista conjuntural deste problema. Do ponto de vista estrutural, os dados que vimos ainda há pouco, relativos a anos anteriores, não mostram progressos a este respeito. Um outro dado interessante que nos deve fazer refletir é o facto de, em algumas destas estatísticas, mostrarem que as micro e pequenas empresas se revelam significativamente mais cumpridoras do que as grandes empresas, apesar daquela questão da maior resiliência das grandes empresas relativamente a este tipo de problemas. E este é um dado que nos deve fazer refletir. Portanto, pegando apenas neste ponto de vista estrutural, temos razões para reforçar o nosso empenho no compromisso de pagamento pontual e para esta dinâmica que a iniciativa está a ter e está a reforçar neste momento. Do ponto de vista conjuntural, a degradação dos prazos de pagamento é, simultaneamente, consequência de períodos de recessão e causa de maiores preocupações das empresas quanto à redução da liquidez e à sua capacidade de sobreviver. Portanto, gera-se um círculo vicioso causado pelos efeitos cumulativos desta tendência e um círculo vicioso que é importante estancar. A preocupação da CIP face a este problema e aos impactos da atual crise neste domínio está presente nos inquéritos que estamos a proceder neste momento mensalmente, em colaboração com o Marketing Future Cast Lab do ISCTE. E o mais recente desses inquéritos, que é de outubro relativamente a setembro e meses anteriores, para a semana teremos já os resultados do inquérito que está a ser agora lançado, mas os dados que temos é do inquérito de outubro, e esses resultados mostram que 55% das empresas respondeu que os seus prazos de recebimento se mantiveram. E há mesmo 12% das empresas inquiridas que indicaram uma diminuição significativa desses prazos. No entanto, o aumento médio dos prazos de recebimento reportado por cerca de 1/3 das empresas inquiridas revela um agravamento muito expressivo dos prazos de pagamento, um agravamento de 41 dias. Aqui estamos a confundir um pouco, temos, portanto, uma tendência para o aumento dos prazos, independentemente se são atrasos ou se são decorrentes de aumentos dos prazos acordados. Ora, podemos concluir que, embora a degradação dos prazos de pagamento não seja uma realidade tão generalizada, tão alastrada à economia como temíamos, a dimensão do problema para as empresas que são por ele afetadas é muito preocupante.
E vemos nesta evolução sinais de que, após um primeiro momento em que afetou a grande maioria dos setores e das empresas, a presente crise está a ser marcadamente heterogénea, como aqui também foi focado há pouco. Se existem empresas que já atingiram um nível de atividade anterior à crise, há muitas que ainda estão muito longe de o alcançar. E assim, mais do que soluções legislativas para lidar com este problema, precisamos de atacar a raiz das suas causas. E por isso temos apelado na CIP, insistentemente, para a urgência de apoios mais robustos para as empresas poderem suportar a situação de quebra generalizada de receitas, através do reforço de medidas para sustentar a tesouraria e reorientando-as para soluções que favoreçam o reforço de capitais e não o endividamento. Recentemente foram tomadas medidas já neste sentido, embora, na nossa opinião, ainda de forma insuficiente e, sobretudo, com atraso relativamente àquilo que teria sido necessário. Para além disso, subscrevemos inteiramente a preocupação da plataforma Compromisso de Pagamento Pontual quanto ao aumento dos prazos de pagamento pelas entidades públicas, e nomeadamente na área da saúde. Temos assistido a avanços e recuos num processo lento de regularização de dívidas aos fornecedores por parte do setor público. E, com efeito, enquanto que em maio se verificou uma importante redução dos atrasos de pagamento aos fornecedores por parte das administrações públicas, desde junho essa redução foi revertida. A dimensão dos atrasos de pagamento no setor público ultrapassa já a que se registava antes da pandemia, que por sua vez era já superior à que se registava em dezembro do ano passado, quando aí sim houve uma forte redução deste problema. Ora, não se compreende que no momento em que as empresas estão numa situação aflitiva de tesouraria, o Estado aumenta os prazos de pagamento para lá do acordado, pressionando assim ainda mais a situação de tesouraria das empresas. Essa é por isso uma vertente que exige uma resposta rápida e eficaz por parte do Estado. E ficaria por aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos deram de estar aqui. Eu que agradeço muito esse esclarecimento e essa visão e esse reforço também desta lógica que a SES acredita tanto, que é preciso que o Estado dê o exemplo e tem a obrigação de dar o exemplo, especialmente neste momento em que as tesourarias das empresas estão com mais dificuldades. O Estado tem que, objetivamente, ter a obrigação de dar esse exemplo e, no fundo, cumprir injetar liquidez na economia. Gostava só de reforçar dois dados que o Pedro nos trouxe. Que o primeiro é sobre este impacto real do atraso de pagamento na economia, que o Pedro falou de algumas falências. Havia um estudo da União Europeia em que falava que 25% das falências era consequência de atrasos de pagamentos. E nós também tivemos um estudo que nos marcou muito, que do professor Augusto Mateus, em que nos dava a noção, portanto, e lá através do estudo económico, que um atraso generalizado de 12 dias no pagamento aos fornecedores criava cerca de 35 mil desempregados em 5 anos. Portanto, para nós foi muito importante, e acho que para todos os que estão aqui presentes nesta conversa, querer perceber isto, quer dizer, além de tudo mais, quer dizer, o atraso nos pagamentos traz sofrimento social. E por isso este apelo do compromisso de pagamento pontual tão forte, que aqueles que podem pagar a horas têm a obrigação de o fazer e não podem deixar de o fazer. Só pena, no fundo, estarem ligados também ao sofrimento social. Muito bem. Obrigado, Pedro, por esta intervenção, e passo ao outro Pedro, agora diretor jurídico da CIP, que nos pode aqui, Pedro Freitas, que nos pode ajudar agora nesta outra versão de perceber como é que a Apifarma também tem lidado com todo este tema dos pagamentos e atrasos. Agora parece que um bocadinho melhores, mas de qualquer forma são números muito grandes e atrasos enormes que a Apifarma tem gerido ao longo destes últimos anos. Por isso, passar a palavra, Pedro, para a intervenção, e vou aqui colocar também os 2 slides, não sei se é já ou se... Pode ser já, Pedro, muito obrigada. Então, vou colocá-los.
Bom, enquanto se colocam os slides, quero desde já agradecer, cumprimentar toda a assistência, cumprimentar o painel, agradecer ao Jorge o convite que foi feito à Apifarma para apresentar aqui um exemplo, e é aqui o exemplo da indústria farmacêutica e aquilo que nós temos vivido este ano, que é completamente atípico, até porque, e como já foi dito, estamos desde o primeiro dia neste compromisso de pagamento pontual e somos parceiros também, e temos batalhado muito para que consigamos, junto do Estado, que é neste caso o nosso principal cliente, manter e conseguir adotar prazos de pagamento, já não digo os prazos de pagamento da diretiva, mas prazos de pagamentos razoáveis. Nós aqui temos 2 ou 3 informações que eu acho que são interessantes, e olharmos um bocadinho para o mês de setembro, que é o último mês em que temos dados, ainda não temos os dados de outubro. Estes dados resultam de inquéritos às empresas, e portanto são os resultados internos da Apifarma para fornecimentos hospitalares. E portanto temos aqui sempre como cliente as entidades públicas, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E temos aqui também sempre os 2 nossos segmentos de mercado, que são os medicamentos e depois os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, ou seja, os reagentes para as análises clínicas. Se nós olharmos para este primeiro slide, verificamos que em setembro nós estamos com 237 dias de atraso. E aqui também não estamos a referir prazos da lei, não estamos a referir prazos de diretivas, estamos sim a referir o prazo acordado. E portanto nós calculamos sempre os nossos números através do prazo acordado, portanto da data de vencimento de cada uma das faturas, e não como faz o Estado, que considera através da data do pagamento em atraso, e portanto coloca 90 dias acima das datas de pagamento, da data de vencimento da fatura, o que faz com que depois no final do dia também tenham números aqui um bocadinho mais baixos, porque temos aqui sempre um delay de 90 dias entre os nossos números e os números que apresentam a execução orçamental e o próprio Estado. Nós temos a setembro um total de dívida, a dívida total é de 761 milhões de euros e a dívida vencida é de 477 milhões de euros. Se olharmos, e se calhar podemos olhar para o slide seguinte, que dá para fazer aqui algumas considerações, se o Jorge não se encontra, eu acho que perfeito, e olhar para este slide ajuda-nos um bocadinho a perceber o ano de 2020. A indústria farmacêutica estava com números altíssimos em dezembro de 2019. Estávamos com mais de 1.000 milhões de euros de dívida em atraso. E em dezembro nós assistimos a um pagamento, entre novembro e dezembro, um pagamento extraordinário pelo Orçamento de Estado, o que nos vai permitir reduzir a dívida hospitalar a números bastante baixos, portanto números à volta dos 300 milhões de euros. Esses números infelizmente não se mantiveram. Não se mantém, quer na dívida vencida, e não se mantém na dívida total. E o ano de 2020 tem sido um ano de subida da dívida. Não tem havido grandes pagamentos. Temos algumas pequenas oscilações nas dívidas vencidas em março e não temos muito mais do que isto. E como é que nós podemos explicar isto, atendendo este comportamento do mercado, atendendo a que o mercado farmacêutico não parou, e, portanto, as vendas hospitalares continuaram e aumentaram. Nesta situação de pandemia, nós não tivemos um retrocesso do nosso mercado, muito pelo contrário, até porque, quer em março, quer em setembro, o próprio Ministério da Saúde deu uma ordem aos hospitais para fazerem estocagem de 20%. E aqui o estoque não foi um estoque apenas para medicamentos necessários para o combate à Covid-19, mas foi um estoque para todos os tipos de medicamentos. E, portanto, os hospitais compraram muito. Compraram muito, pagaram muito pouco, o que significa que os poucos pagamentos que eles fizeram, que os hospitais fazem, ficam abaixo das compras, o que também não vai permitir, de maneira nenhuma, uma redução da dívida hospitalar, mas permite sim um aumento da dívida. No entanto, e nós depois temos aqui um comportamento que acaba por ser de alguma maneira mascarado com outros fatores que
que fazem com que a dívida não esteja a subir tanto como em anos anteriores, apesar de já estarmos novamente em valores na dívida total, de valor de 700 milhões de euros, na dívida vencida no valor de 400 e tal milhões de euros. Portanto, sobe 100 e tal milhões de euros nestes meses. Destes meses, de dezembro até setembro. Porquê que ela não sobe mais? Ela não sobe mais por 2 fatores. Primeiro fator, o recurso ao factoring. O ano 2020 é um ano de recurso ao factoring por parte das empresas farmacêuticas. As empresas não recebem os pagamentos, os hospitais não pagam e para resolver problemas internos, para resolver problemas de tesouraria, elas vão recorrer e estão a vender a dívida à banca e cada vez mais. Segundo aspecto, a Apifarma tem desde 2011 e consecutivamente acordos de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Acordos com o Estado. E esses acordos com o Estado permitem ao Estado recuperar algum do dinheiro que gasta, na medida em que nós, que somos também sujeitos a uma contribuição extraordinária, temos um imposto sobre a indústria, conseguimos, e sobre as vendas, conseguimos que esse imposto não seja pago diretamente à autoridade tributária, mas seja pago através de um protocolo que o Orçamento de Estado nos permite ter, que seja pago através de notas de crédito aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E quando nós encontramos aqui algumas descidas, ou pelo menos uma menor subida do valor da dívida, são meses, especialmente junho, julho e setembro, são meses em que as empresas emitiram notas de crédito sobre os hospitais para o pagamento da prestação que devem ao abrigo do acordo para 2020. E posso-vos dizer que o acordo para 2020 vai permitir aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde encaixarem cerca de 200 milhões de euros. Portanto, nós estamos com números maus, claro que sim, com prazo médio de pagamento muito mau, não são tão maus, se calhar como o do ano anterior, comparativamente baixou bastante, mas baixa por artifícios que não são os artifícios do pagamento das faturas, não é o próprio pagamento do devedor que tem que pagar as faturas, mas acabamos por ter aqui o recurso ao factoring por um lado e por outro lado os acordos de sustentabilidade que ajudam os hospitais a reduzir a dívida e permitem às empresas também reduzir um pouco os seus créditos sobre os hospitais. E penso que com isto mostrei um bocadinho do panorama de 2020 na indústria farmacêutica. Muito obrigado. Sem dúvida, muito obrigado, Pedro. Foi muito elucidativo e muito claro e que no fundo nos dá aqui leva-nos um bocadinho para o tema do nosso segundo webinar, no próximo dia 25 também, que é estratégias para conseguir receber a horas, não é? E essa questão do factoring é uma questão importante, embora infelizmente podia ser aqui uma boa lógica dos pagamentos já do Estado e ser essa o impacto que estávamos a ver, mas pronto, de qualquer forma de ultrapassar a questão da Apifarma e podemos no próximo webinar também perceber qual é que é a forma de podermos avançar para o resto das empresas de formas de conseguir receber mais horas. Muito obrigado, Pedro. Então, passava a palavra ao Nuno Gonçalves, que nos dá aqui toda a visão também do IAPMEI e terminamos com ele este primeiro lançamento dos temas. Relembro que podem fazer perguntas diretamente no chat para depois, vamos ver o tempo que teremos ainda disponível para perguntas e respostas, mas de qualquer forma vão fazendo já para podermos ir agregando. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos, um cumprimento também muito especial aos colegas deste painel. Em nome do IAPMEI, naturalmente agradecer à SES o convite que nos dirigiu para aqui estar convosco. Bem, a vantagem de ser, de facto, o último orador deste painel é, de facto, que já está boa parte já está praticamente tudo dito, né? Portanto, ou seja, não há dúvidas para ninguém que, de facto, o crescimento do estoque de crédito em atraso, tem impactos muito significativos nas empresas, na economia. Já falámos aqui de insolvências, grandes dificuldades de tesouraria, também Pedro Capuz falou da questão dos capitais próprios, também se falou da questão da resiliência financeira e que há, digamos, uma ligação direta com empresas com mais escala
são mais resilientes. Portanto, aqui a tónica dos ganhos de escala é sempre, digamos, um ponto a abordar em vários temas desta questão financeira, das questões financeiras associadas às PMEs, e aqui mais uma vez. Mas vamos lá ver, temos que separar, de facto o problema existe, não há volta a dar, está à vista de todos. Relativamente ao Estado, é verdade que os últimos meses não têm sido satisfatórios, pelo contrário. Também tem que se dizer que de 2017 para cá, em termos globais, houve uma redução brutal, portanto, também não se pode analisar apenas um período de poucos meses, ainda que sejam meses muito importantes, tendo em conta o contexto que vivemos, mas também temos que ver a tendência global e estamos convictos que a tendência vai ser mantida. Portanto, esta pequena, digamos, estes outliers que aconteceram estes meses vão ser corrigidos e, portanto, vamos continuar a recuperar esta tendência de redução das dívidas públicas às empresas. Aqui também salientar que, efetivamente, e como foi feito logo na primeira apresentação, as empresas hoje já têm ferramentas muito boas e muito potentes para, digamos, a gestão da atribuição de crédito. A InformaDB fez aqui a apresentação da sua ferramenta e essas ferramentas devem ser sempre utilizadas pelas empresas na gestão da sua política de crédito. A esse aspecto surgem também há que referir que há um conjunto de instrumentos que, não resolvendo o problema de fundo, que é o atraso, como é óbvio, mas, pelo menos, dão segurança, um nível de segurança adicional às empresas. Já se falou aqui na questão da importância dos capitais próprios estarem mais fortalecidos, principalmente nestes períodos difíceis, e eu a este propósito quero lembrar que os incentivos fiscais existentes para a recapitalização das empresas são fortíssimos em Portugal. Aliás, a Comissão Europeia, há cerca de um ano atrás, relevou precisamente a política fiscal nesta matéria, comparando-a com outros Estados-membros, e Portugal está no lugar cimeiro desta política fiscal. Temos incentivos muito fortes, nomeadamente a questão da remuneração convencional do capital social, que permite às empresas, por exemplo, abater à matéria coletável num período de 6 anos, 42% do valor do capital que foi aumentado e que pode ser aumentado por, digamos, por entrada no capital social ou por conversão, por exemplo, de dívida acionista em capital. Portanto, tudo isso também é contabilizado neste incentivo fiscal. E depois também há um outro instrumento que ainda não é muito utilizado pelas nossas empresas e devia ser mais popularizado, os seguros de crédito, e aqui há que dizer que o Estado português apoia fortemente a dotação global para que as empresas tenham acesso a este instrumento, que pode ser utilizado tanto para países, para mercados externos, mas também pode ser utilizado para o mercado interno. E nós notamos que, de facto, as empresas ainda utilizam muito pouco este instrumento, que, no fundo, pode ajudar a mitigar o problema do atraso do pagamento. E basicamente era este o ponto de situação que eu queria referir. Naturalmente que neste período, e sem prejuízo de facto aqui ao nível dos pagamentos ter havido este deslize, também tem que se referir que foram colocadas no terreno um conjunto de políticas bastante fortes em termos de disponibilização de liquidez às empresas. E no conjunto estas políticas de março para cá, estamos a falar a cerca de 12 mil milhões de euros em linhas de crédito, prorrogação de prazos de pagamento, a segurança social, a autoridade tributária, layoffs, acrescentamos ainda o tema das moratórias. Portanto, é óbvio que a questão do problema associado ao pagamento pontual no Estado não é abonatório, mas também temos que ver no conjunto. E no conjunto, acho que, apesar de tudo, há uma política global de preservação
de liquidez às empresas. Claro que num momento dramático como o que estamos a viver, e em alguns setores também, como foi referido, em que a procura cai em bloco, quer dizer, tudo o que se disponibiliza é manifestamente pouco. Portanto, isso aí também é claro para todos. E basicamente é isto. Também só a dar a nota, a acrescentar que o próximo ano, 2021, estou em crer que, no que respeita à liquidez, vai ser um ano, obviamente, sempre com a questão sanitária, presumindo que ela irá ser resolvida num prazo aceitável, de poucos meses, mas não nos podemos esquecer que vai ser um ano em que vamos ter dois instrumentos potentíssimos para dotar a nossa economia de muito mais liquidez. Obviamente, que se inicia já em 1 de janeiro do próximo ano, que é o quadro financeiro plurianual 21-27, para apoiar investimentos de empresas portuguesas, e outro que concorre também para este problema, que é o Plano de Recuperação e Resiliência português, com subvenções na casa dos 13 mil milhões de euros, em que boa parte desse valor será para apoiar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. E essa componente será seguramente executada com os prazos de pagamento acordados, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, eu diria que a expectativa para o próximo ano é, a nosso ver, positiva. Muito bem. Muito obrigado, Nuno, por esta explicação. E há um ponto que agradeço ter sido levantado, e que é precisamente em relação ao papel do Estado e aos valores. Quer dizer, objetivamente a situação de falta de liquidez obriga-nos aqui a uma pressão maior, mas estamos em valores melhores do que nos últimos 20 anos. E, portanto, esse é um dado importante de referir, e que nós também já o fizemos na anterior tomada de posição do compromisso de pagamento pontual, porque realmente em maio, com cerca de 185 milhões que estavam em dívida, que foi um dos valores mais baixos. Agora, confesso que a expectativa que ficámos é que íamos tender para zero, e, portanto, que havia esse objetivo de conseguir ir a zero, e, portanto, de repente ver resvalar outra vez os valores para estes, criar aqui uma certa sensação de poder, não era aquilo que estávamos à espera, e por isso só esse ponto, mas obrigado por essa nota, quer dizer, que realmente é muito importante esta noção, que tem havido um esforço. Tem havido algo que também é interessante, e foi logo na primeira reunião de apoios excepcionais para o Covid, ainda em março de 2020, deste ano, portanto, parece que foi há tanto tempo, mas não foi assim há tantos meses, mas foi interessante que logo na primeira declaração que fizeram, e as primeiras medidas, uma delas era, no fundo, conseguirem ter os pagamentos mais a horas. Portanto, é interessante também essa justificação da importância de pagar a horas para fazer crescer a economia portuguesa, e, portanto, essa lógica está inserida, e, portanto, agora é só mesmo conseguir criar os meios para que ela possa avançar. Agradeço muito a interação dos quatro, e abria aqui a possibilidade de perguntas. Eu penso que ainda só temos uma pergunta aqui no chat, que tem a ver aqui com tanta dificuldade na gestão de tesouraria, os valores alargados dos pagamentos do Estado, se não estão criadas condições para a corrupção. No fundo, aqui, este ponto, e alargava um bocadinho a pergunta aqui do David Zamit, sobre este tema, que é a constatação, quer dizer, que na vossa opinião, se quiser, do impacto negativo que o não pagar a horas tem. Porque, objetivamente, quando eu lembro disso, e posso revelar publicamente, porque ele também o fez publicamente, uma das entidades aderentes do compromisso de pagamento pontual é a Câmara Municipal de Sintra. E, portanto, quando a Câmara Municipal de Sintra aderiu, o seu presidente, o Basílio Horta, referia que tinha baixado os custos das empreitadas ao município em cerca de 25%, que é um valor impressionante. E ele dizia precisamente isto, que, por um lado, o pagar a horas dá mais liberdade de escolha à Câmara, porque não tem que ir sempre aos mesmos, e, portanto, cria processos mais transparentes. A questão é, acham que isto é assim real também, portanto, no fundo,
se este pagar a horas, ou pelo contrário, se eu alargar os prazos de pagamento e ficar mais dependente dos fornecedores, no fundo cria aqui efeitos perversos para as próprias empresas. Não sei se alguém quer pegar no tema. Não sei. Posso entrar? David, só um bocadinho. Temos de deixar só Pedro Capucho, não sei se há aqui alguma nota sobre isso. Não, relativamente aos aparatos por parte das entidades públicas, o que é que eu acrescentaria que neste Orçamento de Estado nota-se, talvez pela primeira vez desde há alguns anos, a preocupação do Governo pelo problema, nomeadamente através de uma maior responsabilização dos gestores públicos e das entidades públicas pelo respeito pelos prazos de pagamento. No entanto, acho que, para além disso, sem pôr em causa essa via, haveria simplesmente que respeitar aquilo que está na lei. E aquilo que está na lei é muito claramente é algo que não está nas práticas que se verificam, que é o pagamento de juros de demora nos casos de atrasos de pagamento por parte do Estado. Essa talvez fosse a maneira, o cumprimento dessa norma talvez fosse a maneira de responsabilizar mais as entidades públicas que Públicas e privadas também, não é? Também. Entre empresas privadas também essa possibilidade de, no fundo, cobrar juros e juros elevados. A legislação aponta para o pagamento automático desses juros. Mas não estamos ainda, infelizmente, ainda não há uma cultura dessas onde os pagamentos sendo feitos a horas e que a pessoa que não paga assuma também esses juros, portanto não é fácil. Muito bem, não sei se temos aqui mais alguma pergunta, também não temos que, não havendo aqui alguma... Posso dizer uma coisa, Jorge, já agora? Todas, Pedro. Posso. Que é sobre aquilo que disse o Pedro Capucho dos juros. É verdade que as entidades devedoras não pagam juros e muitas vezes as empresas também não o pagam, nomeadamente quando o cliente é Estado. No entanto, e deixem-me que vos diga, nós também aqui na indústria farmacêutica não há uma tradição de cobrança de juros de demora, mas quando ela é feita e efetiva, e há entidades que o fazem, as entidades públicas pagam os juros de demora e os tribunais condenam no nosso caso específico, os hospitais, a pagar integralmente os juros de demora que devem. E, portanto, eu pessoalmente tenho essa experiência de que vale a pena avançar com a cobrança dos juros de demora, até como uma ação moralizadora. Eu costumo dizer que as empresas não querem enriquecer ou ter mais lucro com juros, porque os juros são perniciosos, porque correspondem a um incumprimento de alguém que não respeitou o prazo de pagamento. Mas se calhar não é mau pensarmos que quando os utilizamos, também os estamos a utilizar como forma moralizadora. Eu pessoalmente incentivo sempre as empresas a fazê-lo porque a experiência é que eles têm bom resultado. Isto é a primeira nota. A segunda nota, e pegando aqui na questão não tanto da corrupção, porque pode haver corrupção efetivamente, e aí podemos levá-la, mas ela pode operar por vários sentidos, até porque quando as empresas entram numa situação de não lhe pagarem aquilo que lhes devem, vão ter que e muitas vezes procuram outras formas de resolver a sua falta de liquidez, e esperemos que não entrem pela corrupção, mas é um risco que se corre. Há uma outra ideia que eu gostava de transmitir, que é o pagar a tempo e horas também significa uma economia para a parte do próprio comprador. Porque o mercado funciona de uma forma concorrencial e é óbvio que aquele que paga a horas consegue preços mais favoráveis do que aquele que não paga a horas. Até porque nós também sabemos que as empresas, quando estão a apresentar preço, muitas vezes vão colocar nesse valor uma percentagem do risco da inexistência de cobrança, o que não é em nada favorável ao próprio mercado e
aqui é uma economia, se calhar de escala, que todos nós gostaríamos de ter em sede de mercado e de negociação. Obrigado, Pedro. Ficar por aqui. Eu queria aqui só dar duas respostas, há aqui duas perguntas sobre o compromisso de pagamento pontual e se calhar antes de passar à outra, à pergunta da Anabela, avançava com isto. Portanto, há aqui uma pergunta que é como é que procedemos quando detectamos empresas que estão a usar o certificado do pagamento pontual e que não cumprem esse princípio. Portanto, o que é que nós temos feito em relação a esta lista e que ainda não é uma certificação, que isso é um trabalho que estamos a fazer com o apoio da Certif, eu penso que não, está aqui, pelo menos nós, mas com o apoio da Certif estamos a tentar fazer essa certificação de empresas que pagam a horas, e isto é só um compromisso. O que nós fazemos em relação a cada vez que nos é relatado que há alguma empresa que não cumpre os prazos de pagamento que disse no seu compromisso, contactamos a empresa e a partir daí ela é retirada. Por outro lado, também aproveitamos aqui o apoio da InformaDB, que também duas vezes por ano tenta perceber, nós enviamos os dados das empresas, quais é que são as empresas, e a Informa dá-nos indicação de quais é que são os prazos de pagamento. Se esses prazos forem mais do que aquilo que deveriam ser, contactamos a empresa e, mais uma vez, se não houver nenhuma justificação para aquele prazo de pagamento, acabamos por retirar. Já tínhamos feito isso à empresa, fizemos isso a câmaras municipais e, portanto, essa é a lógica. Mas, como digo, aqui acaba por ser, o facto de ser público também nos ajuda a poder alguém vir nos dizer que aquela empresa não está a cumprir. E, portanto, ao não estar a cumprir, tem que sair da lista. Por outro lado, também o que fazemos é, anualmente, perguntamos às empresas se querem se manter ou não. Porque aqui eu posso ter, numa determinada altura, posso ter capacidade para estar no compromisso, mas de repente a situação muda e eu tenho que sair. E aí também, sem problema nenhum, a empresa pode nos dar essa indicação, a dizer que suspende a sua participação, nós retiramos da base de dados, não divulgamos isso, que é para não estar aqui a penalizar as empresas, mais uma vez queremos é valorizar as empresas que lá estão e a partir daí, depois, quando a empresa tiver condições para voltar, volta. Portanto, essa era essa nota que queria dar. Há outra pergunta também, que é quantas câmaras é que existem no compromisso? Neste momento, penso que são 26 câmaras municipais que aderiram. Foi uma ideia que nós nunca tínhamos pensado, que câmaras municipais pudessem estar neste compromisso de pagamento pontual, até porque na nossa ideia estava a lógica que a Câmara pagaria muito mal mesmo, mas de repente fomos confrontados pela Câmara de Argaril, que foi a primeira, a pedir se podia entrar, e deparámos com um número de bons pagamentos por parte das câmaras municipais. E posso dizer que neste momento temos das 26, assim que eu me lembro de cabeça, lembro de Lisboa, lembro do Porto, lembro-me de Vila Real, lembro-me de Sintra, lembro-me de Bragança, portanto, há de Leiria também, portanto, há um conjunto grande de câmaras que estão dentro do compromisso e que sei que nos contactos que temos tido com a Associação Nacional de Municípios últimos vão entrando mais e, portanto, é uma questão de divulgar, porque muitas têm as contas certas e as contas estão também controladas pela Direção-Geral de Autarquias Locais, embora num esquema diferente do que vimos agora, quer por inquérito, quer pelo done trade, é um esquema diferente de final de ano só, de uma conta de final de ano, com base nas contas apresentadas, mas de qualquer forma é um caminho que está a ser feito. Pronto. Agora, em relação aqui à pergunta da Anabela Rocha, e aproximamos do final, portanto, pedia, se tivessem mais alguma pergunta que a pusessem agora para podermos ver, porque dentro de 8 minutos, como estava combinado, vamos ter que terminar. Aqui, como sabem, a situação não é viável, a questão dos juros, até porque mesmo a nossa justiça não funciona, arrasta-se, e cada vez mais pequenas e médias empresas nem avançam com projetos judiciais devido aos custos que os processos levam e em grande parte não levam a lado nenhum. Portanto, eu penso que esta pergunta é mais uma constatação, não é? Que desta dificuldade de muitas vezes, e nós temos sentido isso em muitas empresas no âmbito de compromisso de pagamento pontual, em que no fundo têm medo de colocar de juros, até porque muitas vezes isso pode levar a uma escolha de outra empresa e ficar fora. Portanto, ainda existe infelizmente esta lógica, quer dizer, que a questão dos juros. E vimos muitas vezes também que as próprias empresas, terminando o prazo de pagamento das faturas, também não querem confrontar o seu cliente com esse atraso, não é? E, portanto,
preferem tentar levar as coisas a bem, sem entrar em confronto, sem exigir, porque este é um tema, como disse no princípio, que não está, é um tema que a nível contratual nós não tomamos atenção, quer dizer, se eu comprar camisolas e elas aparecerem amarelas em vez de brancas, eu confronto perante esse facto, mas em relação a esta questão dos pagamentos e dos prazos, é uma questão que em termos de cultura portuguesa não faz ainda não faz essa capacidade de irmos contra. Portanto, temos este problema, mas tem toda a razão, Anabela, na sugestão que deu. Não sei se alguém tinha do painel, se quiser dizer alguma coisa sobre o tema também. Rodrigo. Não, concordo com tudo o que o Jorge estava a dizer e realmente as empresas só partem para o litígio, e da nossa experiência, quando já esgotaram todas as outras formas não litigiosas de cobrança. E depois esta relação é com um cliente nosso, nós nunca queremos ir para uma postura desta de litígio. E depois há aquele tema de agora nunca mais vou vender nesta empresa. E também, quando falávamos das autarquias, nós na Informa também temos uma área onde temos soluções para o setor público. E gostaria de confirmar também o que o Jorge transmitiu. Nós com as autarquias também temos e trabalhamos praticamente com uma centena de municípios a quem vendemos, portanto trabalhamos numa lógica de venda e de cobrança, e a experiência que temos também é ótima, ou seja, são muito melhores pagadores até do que o tecido empresarial. Aqui a questão dos pagamentos em Portugal não só é uma questão histórica e de mentalidade e cultural, das empresas se financiarem umas com as outras, mas vai mais longe, porque depois isto causa às empresas portuguesas uma grande dificuldade, porque os nossos principais parceiros, sei lá, Estados Unidos, França, Espanha, que é logo o maior, França, são empresas que pagam muito melhor que Portugal. Ou seja, e quando uma empresa alemã está em dúvida em trabalhar com uma portuguesa ou com uma sueca, ele olha para estes números, porque tem acesso a esta informação de pagamentos e dizem, não, trabalhar com os portugueses, se calhar vou pôr aqui o preço mais alto, porque depois não sei quando é que me pagam ou não me pagam. Ou seja, há aqui uma questão muito importante, que é a perda de competitividade internacional que o país tem pela imagem que nós temos. Ou seja, Portugal paga pior, e este estudo que nós realizamos com a Cribis, que é uma empresa do grupo da Dani Bradstreet faz, pagamos pior que a Grécia. Houve um ano em que Portugal foi o pior pagador de todos. Ou seja, e isto coloca-nos numa posição muito negativa e tira-nos imensa competitividade. E empresas que querem internacionalizar, querem pôr os seus negócios lá fora, vem sempre aqui um travão ao crescimento, para além de todos os atrasos que as empresas portuguesas têm nos recebimentos, deixam se calhar de recrutar RHs com maior capacidade, ter boas estruturas, boa maquinaria, não internacionalizam o negócio. Portanto, isto depois é uma cadeia e é um ciclo vicioso que eu acho que todas estas iniciativas, como a da ACES, são importantíssimas para mudar esta cultura, porque depois é uma questão cultural, mas depois se transporta para os negócios e para a eficiência e para as margens que os nossos negócios infelizmente já não geram. Muito bem, só uma nota, Rodrigo, sobre o que disseste. Não é uma iniciativa da ACES, mas é uma iniciativa de todos estes parceiros que estão aqui envolvidos, CIP, APMEI, APFarma, Informa, Caixa de Depósito, Ordem dos Contabilistas, portanto é uma iniciativa de todos, e só assim é que eu acho que podemos avançar. Muito bem, estamos com 3 minutos para terminar aqui a nossa sessão. Queria só dar uma nota, e agradecendo muito as intervenções e a clareza e o ir ao ponto, que muitas vezes, de vez em quando assistimos em algumas conferências, tantas intervenções que falam sobre quase tudo, menos aquilo que interessava. E felizmente, e agradecendo muito a vossa capacidade neste seminário, ouvimos intervenções que trouxeram real valor e informação para o tema que estávamos a debater. Queria então só dar-vos nota dos próximos webinars que vamos ter sobre esta questão dos pagamentos pontuais. No dia 25 de outubro temos instrumentos financeiros para receber a horas, portanto vai ser a esta mesma hora, ao meio-dia. Dia 10 de dezembro vamos falar sobre o desenvolvimento local e o pagamento pontual. Vamos aqui ter um conjunto também de presidentes de câmaras que nos vão ajudar também a perceber esta dinâmica. No dia 12 de janeiro temos o papel dos contabilistas certificados na promoção dos pagamentos pontuais, portanto queremos perceber aqui como é que o contabilista pode ser um agente de promoção dos pagamentos pontuais. E no dia 28 de janeiro
teremos uma sessão de entrega dos diplomas às empresas aderentes para 2021 e para aquelas também que vão renovar os seus diplomas. Relembro que a partir dentro de 15 dias, as empresas que são membros do compromisso pontual irão receber também um e-mail a propor a renovação para o próximo ano e depois terão que nos dar essa nota se conseguem manter-se no próximo ano ou se não. Nós teremos todo o gosto que se mantenham e percebem a importância também deste compromisso, também poder ter as vossas empresas e outras que se queiram gerar. Deixo uma última nota aqui sobre o compromisso e dizer aqueles que ainda não se fazem parte do compromisso de pagamento pontual e o queiram fazer, basta ir aí ao site pagamentos.pontuais.org, carregar no botão de registro. A sua empresa aceita o desafio, portanto aí ou ali em cima adesão e com a colocação dos dados da empresa e do logo da empresa podem passar a fazer parte deste compromisso, não tem custos, é mesmo esta lógica de juntos conseguimos fazer mais pressão para que os pagamentos e que a cultura de pagamentos a horas seja uma realidade. Por isso termino agradecendo a todos Peço desculpas, só aqui uma nota que apareceu aqui um participante atento relativamente à data do próximo... Sim, 25 de novembro, tínhamos que esperar quase um ano. Obrigado ao Mário Provécio por esta, portanto é 25 de novembro e depois também dezembro de 2020 e janeiro que é 2021. Obrigado, Mário. Muito bem, então obrigado a todos, foi um prazer e que continuem a pagar a horas e a ser resilientes perante este bicho que não nos quer largar tão cedo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. E boa tarde a todos. Obrigado.